E aí, galera? Tudo bem? Como é que vocês estão? Que bacana. Olha, resolvi fazer essa live hoje porque eu já tô para convidar esse amigo meu virtual, que eu não conheci pessoalmente ainda, que é o Diego Cabral, parceiraço. Ele fez uma live comigo. Se vocês não assistiram, tem que assistir, é obrigatório. Está em podcast, no Mundo da Anestesia, no Spotify, no Deezer, no Sketchbox, que é Medicina Humanitária. O Diegão, que é o Diego Cabral, anestesista do Espírito Santo. Ele é médico dos Médicos Sem Fronteiras, faz missões humanitárias, já foi anestesista em missões na África, na faixa de Gaza, na Amazônia, e ele fez uma live sensacional comigo, na verdade, fez muita gente chorar, mostrando a experiência dele nessas zonas de conflito. Foi muito legal. E quando eu fiz essa live, ele estava na França, fazendo um estágio de transplante hepático num hospital em Paris, de referência. E eu falei com ele, cara, eu vou fazer uma live contigo ainda sobre esse estágio seu, você vai me contar, porque eu tenho uma experiência com transplante de fígado. Eu fui da equipe de transplante de fígado do Albert Einstein, em São Paulo. Na verdade, da equipe de transplante de uma forma geral. A gente fazia transplante de pulmão, fígado, coração, rim, enfim. E fígado, né, obviamente. E assim, e depois eu vim para Ribeirão Preto e fui da equipe de transplante de fígado da USP de Ribeirão Preto também. E eu adquiri uma experiência em transplante de fígado. E quando ele falou que ele ficou 6 meses nesse estágio, num hospital de referência em Paris, de transplante de fígado, eu falei, cara, daria uma bela de uma live. Então, vamos fazer um paralelo Brasil-França. Ele vai me falar da medicina francesa, que ele está apaixonado, e eu vou falar da medicina brasileira que eu conheço, que eu participei nesses anos, e vai ser bem legal. Espero que vocês gostem. Vamos falar bastante aí sobre transplante de fígado, principalmente. Beleza? Já tem uns amigos meus aqui que fazem transplante de fígado também, o Gustavo Ballarin. Aprendi muito com ele também, foi meu sócio em São Paulo. Espero que vocês gostem dessa live, pessoal. Vamos lá, o Diegão está aqui já deixa eu chamar ele aqui. Diegão, seja bem-vindo. Vamos lá, vamos fazer um paralelo. Tô aguardando, olha lá, chegou. Fala, Renatão. Fala, molecão. Beleza? Muito bom estar contigo. Pô, cara, eu esqueci de falar pro pessoal que você foi palestrante do Anestesia On também. Uma palestra legal, incrivelmente maravilhosa. Perfeito. Bom, cara. Obrigado. Repercutiu. Diegão, obrigado, cara. Mais uma vez você está participando. Eu acho que você tem muita coisa para ensinar pra gente, para passar pra gente. E, na verdade, todos nós vamos sair ganhando aí com isso, com essa live, com as suas palestras, e enfim. Obrigado, tá, cara? Obrigado, uma honra, cara. Acho que a gente, todo dia, de aprender alguma coisa, né? A gente ensina, a gente aprende, a gente ouve, a gente aprende. Tamo junto. Com certeza. Cara, como é que foi esse estágio na França? Eu sei que você é apaixonado pela França, que você sonhava com esse estágio e que sua experiência foi maravilhosa. Dá pra ver nos seus olhos quando você fala disso. E depois eu queria que você me falasse, assim, o seu retorno, né? O choque de realidade entre uma medicina de ponta, que a gente deveria muito olhar também, não só olhar para a medicina dos Estados Unidos. A medicina francesa, eu acho que tem uma coisa diferente que você sabe explicar melhor do que eu. E me falar aí, depois, o choque de realidade, para depois a gente entrar, enfim, sobre transplante, falar sobre transplante de fígado especificamente. Bem-vindo, cara, fala aí. Valeu, obrigado, cara. Cara, primeiramente, assim, pessoalmente foi um choque imenso, porque, poxa, eu formei em anestesia em 2014, então eu já tinha uma estrada aí. E sair da zona de conforto, acho que ele é fundamental para o crescimento. Fundamental. Então, assim, você, Renato, você é conhecido no seu hospital, todo mundo sabe suas capacidades, suas habilidades. Você faz anestesia, o pessoal confia em você. E, de repente, você se vê num ambiente onde ninguém confia. Tá legal? Tá legal? O áudio? Tá legal. E de repente você se vê mais ou menos como um R1. Chega num hospital onde ninguém conhece, onde as pessoas desconfiam de você, não sabem se pode dar confiança ou não, se pode deixar tocar. Só que a condição que eu estava era de estagiário associado. Então, o que significa? Que eu era um anestesista da sala, a sala tinha o meu nome,
E, ao mesmo tempo, eu tinha um supervisor que ficava zanzando, às vezes até fora do hospital, enfim. E era muito difícil, cara, porque a responsa de ser anestesista fora de casa, se trocar de hospital já sente um pouco, né? Trocar de cultura, de língua, de tudo. Eu saí total da zona de conforto, cara. Isso promove um crescimento gigantesco. Algumas pessoas sabem, eu quase voltei. A adaptação no começo foi muito difícil, cara. Mas vale muito a pena. O crescimento individual é muito grande, sabe? O modo como eu olho os residentes hoje é diferente. Como eu trato as pessoas do centro cirúrgico, eu acho que melhorei em relação a isso também. Quando você é o patinho feio da história, você vê as coisas de modo distinto. E aí eu comecei a enxergar como é importante acolher as pessoas que chegam pra gente no centro cirúrgico, seja um acadêmico de medicina, de enfermagem, de outra especialidade, seja alguém de fora que vem observar. Enfim, acolher essa pessoa é fundamental, porque é um ambiente muito, muito tenso. Chega a ser hostil às vezes. E na função de anestesista, cara, a responsabilidade que a gente carrega foi muito, muito difícil no começo, muito difícil mesmo. E a língua, assim, se eu puder dar uma dica para quem quer ir para a França, eu faço curso de idioma já há alguns anos com o professor, ele é muito bom, Bruno. Mas assim, uma coisa é você falar com o professor no Brasil, outra coisa é o parisiense, meu amigo. E no centro cirúrgico com a máscara, meu amigo, muito paciente. E aí eu vi que assim, a comunicação, como é que é importante a comunicação, cara. Como é que, só sacaneia, a gente cirurgião sacaneia, você precisa de 3 perguntas, você precisa de saber se está em jejum, se tem alergia, se toma algum remédio, e bota pra dormir. Você fala assim, né? Mas, cara, é muito, muito além disso. Eu me senti falta porque eu sentia travado de poder comunicar, de conseguir desenvolver fluentemente o que eu queria saber, conversar com o paciente, com o cirurgião, saber tempo e tudo mais. Foi muito difícil fazer anestesia nessa condição. Eu tive ajuda, eu tive suporte do meu lado, mas você se sente muito travado. E eu comecei a dar mais valor até para comunicação no intraoperatório, sabe? Como que isso faz diferença. Esse foi um grande alívio que eu tive quando eu cheguei. De saber assim, cara, como é bom comunicar em português, como é bom fazer anestesia em português. É maravilhoso, assim, você... É fundamental essa interação. E eu via muito isso lá. O meu staff, meu chefe lá, que é o Daniel, um cara espetacular, ele não tirava o olho do campo, sabe? Assim, toda hora interagindo, ele queria saber qual o tipo de anastomoose, ele queria saber que tempo que estava certinho. Ele não ficava mexendo em celular, ele não ficava usando folha. Era ali, sabe? A anestesia dele era baseada no que estava acontecendo no campo. Então eu me policiei isso também, me policio mais isso hoje. Será que eu estou interagindo realmente com o cirurgião? Será que eu estou fazendo anestesia aqui e anestesiando para aquele momento cirúrgico, não só para aquela cirurgia, sabe? Será que essa vesícula que seja, é uma vesícula, ou será que o tempo cirúrgico dele vai mudar alguma coisa aqui no meu monitor, no meu paciente? Enfim, acho que eu tentei muito para isso. Eles são muito cuidadosos, cara, eles são cuidadosos demais. Se eu trouxe um aprendizado, falando pra caramba, né? Se eu trouxe um aprendizado espetacular de lá, foi o cuidado com o paciente. Meu amigo, os maqueiros são muito bem treinados. Eles são 3 caras que chegam para posicionar, trazendo o paciente. Eles posicionam na maca, eles têm treinamento para posicionar o que a gente faz de posição, de proteção, de nervo ulnar, de mão, de cervical. Eles perguntam se o paciente tem uma prótese de quadril ou de joelho para poder botar a perneira no lugar certo. Eles se interessam com tudo, cara. Todos os coxins são eles que botam. Eles têm todo um treinamento disso aí. Depois são esses mesmos caras que tiram o paciente, levam para RPA com você ou para UTI. São esses mesmos caras que fazem a limpeza do centro cirúrgico, da sala cirúrgica, em 5 minutos, meu amigo. Tempo de você sair e tomar um café, a sala está pronta. Roda muito rápido. Os caras lá trabalham de 8 até as 4, mais ou menos, e trabalham para valer. Então, assim, curtem amanhã, curtem o fim do dia, e quando estão trabalhando para valer. Não tem esse de atraso de sala, sabe? E o meu chefe era tão cuidadoso com o paciente, cara, que uma coisa me marcou muito. Eu peguei uma veia no dorso da mão, que é o hábito que a gente tem aqui, que eu aprendi, e que, assim, acho que a maioria das pessoas tem esse hábito. E ele falou assim, Diego, não faça isso. Não faça isso, porque esse paciente, depois, ele vai pro quarto, ele vai... Vai comer. Como é que ele vai comer? Como é que ele vai escovar o dente? Sabe? Tem essa preocupação. Isso é básico. Cara. Legal. Ele vai sempre no antebraço, sempre no antebraço. Então, assim, ele falou uma frase interessante. Ele falou assim, Diego, o anestesista que se preocupa só com o intraoperatório faz muito pouco. Você tem que pensar no pós. Você é obrigado a pensar no pós. Você não pode nunca se resumir, porque isso é muito simples. Até porque, Renatão, cá entre nós, com remifento e gás, você faz qualquer anestesia. Qualquer anestesia, deixa. Remifento e gás, tá na mão. E depois? Como é que fica? Entendeu? Depois que é o negócio. O intraoperatório tá maravilhoso. Depois, você dá alta da RPA e acabou? Então assim, eu acho que, Diegão, você falou uma coisa que interessantíssima, que eu, por exemplo, cara, eu só decido a minha anestesia pensando também no pós. Tudo que eu faço no intraoperatório,
tem a ver com pós. As drogas que eu escolho para usar agora tem a ver com pós. Tem que ser assim, né, cara? Exatamente, cara. E a anestesia lá... escolher. Isso, a anestesia lá é medicina perioperatória. É pré-anestésico, é intraoperatório e é pós. Eles fazem 5 anos, eles fazem residência de anestesia e terapia intensiva. Então você faz aí 2 anos de anestesia, 2 anos de terapia intensiva e 1 ano você pode escolher, ou mais um ou mais outro. Você pode fazer 3 de anestesia, 3 de terapia intensiva, enfim. Então esse negócio de... Não, pode falar, depois eu... Não, vai terminar. Não, esse tempo de residência de anestesia, eu tive a oportunidade de conhecer um hospital espanhol, público. Realmente a rotina deles lá começava às 9 e acabava às 4, as eletivas. Então, a carga horária dos residentes era menor, na verdade, diariamente falando. E por isso que você tem, lá na Espanha, tô falando, tá, Diegão? Você tem 5 anos de residência, igual em Portugal. Mas, conversando com uma anestesista espanhola, eu falando, olha, mas lá no Brasil é um pouco diferente. Lá a carga horária é puxada, muitas das residências a gente não tem hora para sair do hospital e começa às 7. E tem muitas residências no Brasil que a gente roda muito em UTI. A minha residência, eu rodei muito em UTI. Então, às vezes, o pessoal fala, 5 anos e tal. Realmente, talvez seja mais saudável você trabalhar menos diariamente e fazer uma residência mais longa, mais saudável. Mas a carga horária, se somar no geral, talvez seja um pouco parecida. E esse hospital na França, a eletiva começava às 8, acabava às 4 também? Como é que funcionava? E era público o hospital? Hospital público, assistência pública, espetacular. A gente atendeu até políticos lá, entendeu? As pessoas tinham muita confiança nos cirurgiões, no serviço em si. Não tinha luxo, Renato, não tinha luxo. Tá? O hospital em si não havia luxo, não havia nada muito embelezado. O estar médico nosso era muito simples. O foco lá era o resultado. Legal. Tá? Monitorização, material, droga, isso ainda se investiu muito. Sempre, toda semana tinha um representante chegando lá, explicando algum material novo, ficava em teste, ultrassom, eco, tudo entrava lá. Assim, o foco deles é resultado. Vou falar. Legal. Diegão, já que eu fiz uma live semana passada sobre segurança do paciente com a doutora Renata, deixa eu te perguntar. Vamos começar a focar um pouco aí na medicina francesa. Eles têm protocolo de segurança, cara? Checklist obrigatório? Obrigatório. Imagina. O que você viu de preocupação com a segurança do paciente, desde da chegada, com relação a tipagem sanguínea? Só começa a cirurgia, o transplante de fígado com a tipagem checada? Só abrem o paciente, ou só começa a anestesia quando o órgão já está no backtable, já foi visto pelo cirurgião e fala, vamos começar o transplante. Como é que funciona isso? Isso. A gente chamava de ok foie, né? O fígado tá ok. Tinha a previsão do transplante, então todo mundo já organizava a sala e tudo mais. E aí a previsão do ok foie é tal hora, que as pessoas às vezes pegavam um avião para poder captar. Era muito legal. E o ok foie é assim, pode anestesiar, né? Isso, já viu o fígado, tá legal. Pode abrir. Então eu botava na sala, invadia e começava a cirurgia. Em qualquer tipo de cirurgia, um pré-anestésico, e se tivesse internado, passava antes o pré-anestésico no médico, tinha escalas de anestesistas que passavam no dia anterior para rever o paciente, para confirmar aquelas informações, para orientar jejum, droga, reservar sangue se fosse necessário, UTI. E antes de entrar em sala, revia o pré-anestésico, tanto a enfermagem quanto a anestesia. Trabalhava com enfermeira anestesista, acho que vale a pena falar um pouquinho disso. Então, o enfermeiro anestesista, o anestesista revisavam o paciente todo, todos os protocolos. Entrava em sala, um silêncio super respeitoso, não tem esse negócio de falatório, o paciente, poxa, vai ser operado. Rapaz, tá num ambiente hostil. Fala. Diego, vou fazer um parêntese agora, cara. Eu fiz um post até no Instagram um tempo atrás sobre isso, cara. O que mais me incomoda, velho, o que mais me deixa irritado no ambiente de trabalho é isso, cara. Quando o paciente entra na sala e começa a falação. Cara, pra mim isso não tem coisa que mais me tira do sério hoje, na vida, é isso. E eu acho fantástico, cara, o paciente entrou na sala, cara, ambiente de igreja, cara, assim. Exatamente, né? Ambiente de igreja, gostei disso. Cara, sabe? Porque é o respeito de uma pessoa que vai ser operada. Quantos meses ela se preparou para isso? Nossa, quantos anos ela está cara. tratando um câncer e tudo mais? Aquele momento é o auge, é o ápice, assim, a cirurgia. Mais que isso é o quê? Sabe? O velório. Posso te dar um exemplo, cara? Que eu
tomei uma dura de um colega, né? E realmente, na hora eu fiquei chateado, a gente fica, né? Mas depois eu entendi. E eu agradeço isso. A gente às vezes recebe umas críticas e vale para o resto da vida. Era um transplante de fígado. E quando o paciente chegou na sala, eu era o segundo anestesista, assim, né? Vamos dizer, eu só estava ali para ajudar a começar, para agilizar, para ajudar na indução, nos acessos, para poder liberar o paciente rápido, porque o fígado está em isquemia, né? Depois a gente vai falar sobre isso também. O paciente já deitado na maca, eu comecei a fazer algumas perguntas que eu não sabia, mas que o meu colega que tinha visto todo o paciente sabia. E ele ficou chateado comigo. Ele falou, cara, você não pode, o paciente está ali, ele já foi conversado várias vezes, você não pode ficar fazendo perguntas sobre a doença dele ali agora, naquele ambiente. Então, assim, eu sabia, pergunta para mim, entendeu? Tipo, e eu falei, pô, cara, se eu tava conversando com o paciente, tá, Renato, mas, cara, procure saber antes, conversa com o paciente antes, mas quando ele deita na cama, cara, você tem que dar conforto, você não tem que ficar, né? Eu aprendi isso num dos transplantes que eu fiz com um colega meu. É legal essas situações. Situações é fantástico. Diegão, me fala sobre agilidade, rapidez. Você sempre induz, prepara, funciona os acessos, entuba tudo só com a enfermeira anestesista ou com um colega? Sempre começam em 2 anestesistas? Como é que funciona lá, cara? Tá. Geralmente fica uma escalada para o transplante, mas é um centro cirúrgico onde todo mundo ajudava todo mundo. Então, assim, no começo, como eu trabalhava com enfermeiro anestesista, e os caras são muito safos lá. Só um parêntese. O enfermeiro anestesista lá estuda 3 anos de graduação. Ele é obrigado a trabalhar pelo menos 2 anos com enfermagem geral, e depois prestar uma prova para residência em mais 2 anos de enfermeiro anestesista. Massa. Então, são 7 anos de preparação para chegar a ser enfermeiro anestesista. A mais velha lá, ela tinha a minha idade de atuação em enfermagem anestesista. Então, assim, são pessoas que eu respeitava muito. Tá? Nossa, eu tinha uma noção de paciente, fantástica, tá? Fantástica. E isso me deixou um pouco torto, porque eu não tinha essa experiência com o enfermeiro anestesista. Eles entubavam, eles estubavam, eles pegavam PAM. Aí eu falei assim, o que eu vou fazer aqui em 6 meses, gente? Assim, acesso vascular era 9, em 6 meses eu passei uns 3 tubos. Acesso vascular. Elas intubavam? Entubavam, extubavam e pegavam PAM. As 3 coisas. Mas tá? você, no dia que você estava, elas intubavam ou você intubava? Eu era anestesista, elas enfermeira anestesista. Os enfermeiros anestesistas, eram muito homem também. E a regra era essa, comigo com todos os anestesistas. O enfermeiro anestesista intuba, se ele não conseguir, passa para o anestesista. Né? A via era difícil, broncofibroscópio e tudo mais fica com a gente. Acesso vascular, bloqueio, é com a gente, tá? Acesso vascular, como se fosse o R1, R2, assim. Se for uma via aérea tranquilo, você deixa. Se for uma via aérea foda, a gente acaba pesando, né? Até tentam, claro, você não vai desrespeitar. Existe um respeito muito grande e foi difícil achar meu espaço aí. Eu não queria invadir, eu era estrangeiro, brasileiro, de um país hierarquicamente inferior. Eu cheguei agora com essa cara de moleque e falei, cara, eu não vou ficar aqui dando pitaco, vou primeiro achar meu espaço. Sim. Mas depois de um tempo ganhando confiança, as pessoas já passavam para mim, mas enfim. São pessoas altamente treinadas que merecem um respeito muito grande, porque na hora que a gente entende a equipe que forma um enfermeiro anestesista e um médico anestesista, a gente percebe que o cuidado com o paciente é muito maior. E é muito mais interessante, porque um anestesista mais velho lá que eu perguntei, ele me perguntou, você é um trabalho de enfermeiro anestesista no Brasil? Eu falei, não, a gente nem tem. Eu falei assim, meu Deus, você se ocupa com coisas básicas? Porque assim, eu chegava às 8 horas, o enfermeiro anestesista chegava às 7. Chegava todo o material de via aérea, montava o aspirador, botava o carrinho para testar, fluxo de oxigênio, gás, preparava todas as drogas, eu poderia trocar se quisesse, mas preparava todas as drogas, montava as bombas, o cell saver, o level 1, que é o perfusor rápido com aquecimento de fluido, deixava o ultrassom na sala, material de swan guns, tudo. A sala estava montada, eu chegava com a sala pronta. Eu chegava até oferecia ajuda, mas estava tudo ali. Ainda tinha residência de enfermagem anestesista e residência de anestesia. Então também chegava um pouquinho antes. Quando eu chegava, estava aquele monte de gente. Eu era anestesista, assim, foi difícil encontrar o espaço. Mas eu percebi com o tempo que o paciente é muito mais bem-vindo. É como você comparar os cuidados com o paciente no hospital universitário, onde tem residência, e o hospital que não é universitário. Tende a ser mais cuidadoso no hospital universitário, porque tem mais gente olhando, gente interessada no paciente, querendo aprender, mas também querendo cuidar do paciente. Tem mais gente para cuidar da pessoa. Entendi. Então acaba que o cuidado é um pouco maior. E existe uma polêmica aí, né? Vamos liberar, não vamos, vai perder espaço. Mas completando o raciocínio, esse chefe mais velho, ele falou assim, você se ocupa dessas coisas básicas,
a gente tem que se ocupar com coisas muito mais intelectuais do que a coisa básica. O importante não é entubar. Sim. O importante não é Sim. é pegar uma veia, pegar uma PAM. Isso não é importante. Isso é qualquer pessoa treinada faz, não desmerecendo ninguém. Mas treinou, você vai fazer. O importante é você decidir qual anestesia, qual monitorização. Você decidir uma conduta diante de um caso crítico. Isso é importante. Isso envolve conhecimento de fisiopatologia, de farmacologia, da doença em si, clínica médica. Aí é o peso do médico anestesista, entendeu? Aí ele entra completando muito bem. É onde faz a diferença, né? É onde faz a diferença. Exato. Porque o R1, até o R2, talvez no início, está preocupado em procedimento. Chega no R3, cara, tem que preocupar com essas coisas, entendeu? É raciocínio da anestesia. Entubar, pegar PAI, fazer peridural, isso aí, cara, é outra preocupação, né? Isso aí já passou. Essa preocupação já passou. Talvez pro R3 seja mais legal fazer uma sedação do que fazer uma hack. Que às vezes Exatamente, é mais eu falo isso, cara. Às vezes você pega um paciente difícil de sedar, porque existe critérios. Se você olha e fala, cara, esse paciente vai ser foda de sedar. E às vezes o R3 fala, pô, que sala chata, cara, não tem procedimento, não tem nada pra fazer. Fala, cara, não tem, pô. Quero ver sedar esse paciente sem desaturar, sair da sala, acordar, passar pra maca sozinho e, pô, sabe, tipo, é outra... Aí não é treinamento, exato. Não é mão. Vamos falar agora do transplante. Pergunta que não quer calar. Primeira pergunta eu não poderia deixar de fazer. Fazem periglótica? Acho que não, né, cara? Não, sabe assim, por quê? Não é na França, tá? Eu tava num serviço que era muito bom, mas havia era um centro hospitalar. Então, o prédio que eu tava era de aparelho digestivo, biliar e vascular. O prédio do lado era cardíaca, na frente ortopedia e tudo mais, a emergência. Os enfermeiros anestesistas rodavam em todo o sistema. Então, às vezes, ele vinha falando assim, naquele prédio ali, Gaston Cordier, a prédio de urgência, eles fazem periglótica. Ali, eles faz bolas, aqui faz bomba de difusão. Existe diferença até dentro do mesmo centro de serviço. Então, não é a França, tá? Vou deixar isso claro. Né? Aquele serviço, aquele grupo de anestesistas não faziam periglótica, não faziam. Mas fala, por quê? Porque, vou te dar um parêntese. Eu recebi um e-mail de um colega para falar nisso, cara, eu tenho que responder ele, a gente tem tempo que na verdade eu vi agora, mas eu recebi esse e-mail no final do ano passado, e eu só vi esses dias e eu falei, nossa, tem que responder ele. Foi um e-mail muito bacana, vou até pedir permissão para eu divulgar o que ele escreveu, porque ele falou, Renato, ele fez um ensaio clínico de periglótica no Brasil, comparando solução salina com anestésico local na via aérea, né, do jeito que eu divulguei, cada um faz de um jeito, né? Mas ele fez exatamente do jeito que eu divulguei. Teve uns resultados muito legais, ele comparou tosse no pós-operatório, resposta hemodinâmica, consumo de anestésico, enfim. Teve resultados bem legais. E ele mandou para o Congresso Mundial de Via Aérea, que foi na Holanda no ano passado. E quando ele foi aceito o trabalho, ele mandou um e-mail. Renato, foi aceito, muito legal, cara, tal. E eu coloquei nas referências um vídeo seu no YouTube. Eu falei, cara, que fantástico. Eu nem sabia que a gente poderia botar um vídeo no YouTube como referência de um trabalho. Beleza, fiquei super feliz, lisonjeado. E aí esqueci, né? Não lembrei. Aí ele me mandou o feedback do congresso na Holanda, mundial. Aí o início do e-mail é meio desanimador, sabe? Ele fala assim, pô, Renato, eu apresentei lá, mas esse congresso tinham muitos ingleses, ou menos americanos, tinham mais ingleses. E quando eu apresentei, eu vi que todo mundo ficou. Mas como assim? Isso aí a gente faz de rotina. Aí ele, sério? Cara, todos os pacientes entubados, a gente faz anestesia tópica de via aérea. Todos. Então, esse é um trabalho que não me surpreende. Aí ele ficou chateado, mas depois ele falou, cara, que massa, né? Ou seja, alguns lugares do mundo fazem de rotina. Então, é interessante mostrar que um país como o Brasil não é rotina, mas que ele teve um sucesso e tal. É lógico que ele fez um pouco diferente, ele usou mistura, lidocaine hope, lá eles não usam, não sei qual anestésico que eles usam. Mas aí eu tive essa curiosidade de perguntar para você se na França eles usam. E com essa curiosidade vem uma outra. Diegão, vocês sempre consideram
o paciente, estômago cheio, fazem sequência rápida, depende se tem ascite, se não tem. E aí outra pergunta, são duas. A média, eu imagino que a doação de órgãos na França seja muito boa, né, a captação também, como na Espanha é. Na Espanha é o primeiro país do mundo em termos de... lidera todos os rankings de transplante no mundo, a Espanha. Mas a França não deve ser tão diferente. Eu não sei se... que lugar que eles ocupam no ranking, mas eu acho, creio eu, que o MELD dos pacientes na França seja o menor. No Brasil, a gente pega pacientes transplantando com MELD de 35. Não sei como é que é na França. Me fala então se a média do MELD dos pacientes que você transplantou, que você viu, era baixa. Se você pegou algum paciente muito grave, né? Se você pegou alguma hepatite fulminante, e se vocês induzem todos em sequência rápida e como vocês induziam os pacientes lá. Conseguiram? Qualquer coisa, se esquecer de alguma pergunta, eu te pergunto de novo. Tá. Realmente o método não era muito alto, não. O fluxo de fígado era muito elevado. Impressionante. Os pacientes ficavam muito pouco tempo na lista de espera, muito pouco tempo. Naquele hospital que eu estava, são 110 transplantes por ano, por volta disso aí. Então tinha muito transplante naquele hospital. Esse outro centro de transplante também. Eu, em 6 meses, quando caía na minha sala, pra você ter uma ideia, eu fiz 20 sozinho, uma média de 1 por semana, mais ou menos. Quando caía na minha sala, né? Então, outras pessoas teve muito mais, teve à noite, fim de semana, que eu não estava de escala, e teve às vezes que era na sala do colega que ele fez. Tinha mais gente querendo aprender transplante. Então, assim, 20 não é um número absurdo, mas como eu conduzia do começo ao fim sozinho, deu para aprender bastante coisa. E no final foi interessante porque o meu chefe deixava sozinho mesmo, assim, eu começava e terminava, ele só olhava lá de longe e tudo mais, aquele R3 que você está ali supervisionando, mas está na área, mas está deixando o cara livre, sabe? Então, assim, eu senti que eu cresci bastante. E 110 é um número muito bom para o hospital, e da França em si, os pacientes ficavam muito pouco tempo, 6 meses, a gente pegava uma média no máximo em 6 meses, 8 meses, no máximo, assim, sabe? E média de 20, 25, mais que isso, raro. Tá? O mais grave que teve, que eu não fiz, porque realmente esse foi mudar, foi um sexto transplante. Sexto transplante. Sexto, e o cara saiu de fígado. Eu já peguei 2, cara. Retransplante, 3. E ia pro sexto transplante. Os caras falaram, essa é a última chance dele, tá? Que a gente sabe que pode tentar, mas aqui é a última mesmo. Se complicar agora pós-operatório, complicou. Mas ele ia para casa e complicava posteriormente. Enfim, era um cara que sangrou, trocou volemia algumas vezes, e eles com sistema de self-saver, com sangue à vontade, não usava crio, usava fibrinogênio, o tag, cara, o trabalhostograma do lado, eu dava 4 passos, fazia um tag, andava 15 metros, fazia uma gasometria e voltava com ela na mão. Então, assim, uma transação fantástica, um sistema de infusão de líquido aquecido, 300 ml por minuto, 400 ml por minuto de sangue quente, sabe? Então, combate total hipotermia. Cara, espetacular. Então, você tem o paciente na sua mão. E o cara saiu, esse sexto transplante saiu, e teve alta, complicou. A indução, Diegão? A indução, via de regra, sequência rápida, exceto, cara, tinha muitos pacientes com CHC e que não tinha cirrose. Então, aqueles pacientes... Aqueles pacientes são filé do Brasil, né? Aqueles pacientes que vão sangrar muito pouco, que vão ter um operatório muito sossegado, que você pode sim induzir, ventilar o paciente, mas assim, como era de praxe já induziu isso e bariátrica. Bariátrica também, todo mundo sequência rápida, não tinha conversa, tá? Induzir sequência rápida, era daquele serviço ali. E a sequência rápida com succinil mesmo, e eles mantinham com bomba de atracúrio e bomba de sulfeno. Atracúrio, cara? Bomba de atracúrio de sulfeno. Não, legal. Eu uso CISA atracúrio, mas sim, atracúrio é estranho, né? É Hoffman, esterase plasmática, às vezes a esterase está um pouco alterada, mas assim, como ele vai para a UTI para estubar em 4 horas ali, o fast track deles é 4 horas ali. Boa, a gente vai chegar nesse ponto também, mas beleza. Tem casos, eu não peguei, mas tem casos que eles estubam até na sala. Tem um colega meu, um amigo que eu fiz Mesmo esses pacientes CHC, que vai tudo bem, eles preferem estubar na UTI? Eles preferiam fazer isso, até para rotatividade de sala, cara, assim. Parênteses agora, a barra agora. Lá não tem técnico de enfermagem. Quem é técnico de enfermagem lá é que fala que é ajudante de cuidados, de soinante. Tudo bom enfermeiro mesmo, com nível superior. E na RPA,
era como se fosse uma UTI, tinha vários respiradores, e o paciente saía entubado, e era estubado na RPA pelos enfermeiros. Não enfermeiro anestesista, enfermeiros. O paciente ficava monitorizado com TOF e tudo, eles autorizados a fazer descolonização com TOF 4.4, descolonizava, esperava o paciente acordava assim muito liso, muito sossegado, um despertar fisiológico. Aí ia lá, alguém acionava o alarme da respiração espontânea, alguém ia lá, explicava para o paciente, explicava a situação, aspirava, estubava, tudo mais. Legal. Não teve nenhuma intercorrência em 6 meses. Isso garantiu o quê? Garantiu uma rotatividade de sala muito grande. Sim. Eu consegui, era assim, cara, saía de sala, eu abusando do paciente, da RPA, que era do lado, passava o caso, e assim, tomava um café, voltava, a sala estava limpa. Pronto para outro paciente. Diegão, assim que eu falo, quando e opioide, cara? Trabalhando. Opioide sulfenta, Saquei, massa. bomba de infusão, tá? Em geral, aparelho difusão? digestivo, bomba de infusão, tá? O tempo todo, nível terapêutico. Não, mas assim, essa preocupação, como você tem um protocolo de estubar e tem uma UTI coesa, né, cara, que é uma UTI que sabe como o paciente vai chegar e sabe que tem um objetivo de estubar precocemente, de não religar uma sedação, progredir, continuar o trabalho do anestesista, né? Aí, acho que usar uma bomba de infusão de sulfeto, eu acho que é tranquilo, porque você sabe que a estubação vai ser progredida, né? Então, e você aí sabe eu acho que... Desculpa, porque você sabe que vai passar o caso para o anestesista. Isso que é o mais legal. Fala a mesma língua. Fala a mesma sacou? língua. Isso é top, isso é top. Então, assim, tudo que eu fizer... Aí é diferente. O cara vai entender perfeitamente, porque ele também trabalha, ou ele teve uma residência em anestesia. É diferente. Era muito sossegado passar um caso e contar, troca volêmica, o bloqueio que você fez, com o acesso foi difícil, não foi. Enfim, passar o caso completamente, o que você usou de droga, quando você desligou sua bomba, quanto tempo, qual foi o alvo. Tudo é muito mais simples, porque fala a Isso mesma é fantástico. língua. É uma UTI. Isso é fantástico. Uma UTI. Ô, Diegão, e os pacientes iam... Vamos chegar, a gente vai chegar lá, a gente está na indução ainda, né? Deixa eu só te falar como é que foi aqui a minha experiência no Brasil. Eu participei da equipe do Einstein em 2012 e 2013. Obviamente tem um colega meu que faz ainda, que está aqui, não sei se ele está assistindo ainda, no Einstein. Não sei se mudou muita coisa, mas, por exemplo, lá a enfermagem é fantástica, né? Fantástica também. E assim, tinha praticamente uma enfermeira por sua conta, por conta da sala. Lógico que não é uma enfermeira especialista em anestesia, mas as enfermeiras lá do Einstein eram muito capacitadas. Obviamente, não chegava tanto no sentido de entubar, pegar artéria, né, checar aparelho de anestesia. Cara, mas assim, elas deixavam uma mesa de fabulosa. Uma mesa de maio, tudo de via aérea que você precisar. E assim, você estendia a mão, ela já sabia o que você queria, já botava na sua mão, entendeu? E qualquer intercorrência, cara, ela tava ali do seu lado, né? São 4 mãos, né? 2 cabeças. 4 mãos, né? E dependendo do paciente, se era muito grave e tal, a gente começava em 2 anestesistas. Exato. E tinha essa preocupação de diminuir o tempo de isquemia do fígado. Então a gente queria entregar o paciente em 30 minutos, 25, né? Então, a gente tinha essa preocupação, assim como o cirurgião tinha preocupação também do tempo de isquemia e do tempo cirúrgico. Então, lá no Einstein era assim, e lá a gente usava, a única coisa que deve ser diferente hoje é que talvez eles usem, hoje depois alguém pode confirmar para mim, é oxímetro cerebral. Mas lá naquela época, 2012, 2013, a gente tinha eco transesofágico, a gente tinha bis, a gente tinha, se vocês não tiver, lá na França, tiver alguma coisa diferente, você me corrija, ou me fala, ou me interrompa, tá? Mas lá no Einstein, então, aí tinha um tromboelastograma, a tromboelastometria que era projetado num painel, numa televisão, né? O laboratório liberava as curvas pra gente, então a gente via tudo, mas o aparelho não ficava na nossa sala, a gente mandava um tubo de ensaio, uma seringuinha, na verdade um tubinho de ensaio verdinho, mandava e depois o gráfico começava a abrir. E já era o Rotem já naquela época, 4 canais, 5, né? Mas a gente usava 4 para... Enfim, a gente usava muito, cara. Muito não, a gente tinha à disposição, acho que na França deve ter também, obviamente, hemoderivado sintético, Hemocompletan e o Beriplex. Vocês tinham lá? Vocês têm lá na França? Não. Mas usava hemácia plasma e concentrado de fibrinogênio. Concentrado de fibrinogênio. Vocês nem sabiam o que era crio. Mas era... então, isso é fantástico, né? Nem todo lugar no Brasil tem, né? Tanto que depois que eu saí do Einstein, né, cheguei no Ribeirão Preto, aqui em Ribeirão Preto também é um hospital
SUS não tem filantropia igual tem o Einstein, enfim, não tem toda essa estrutura, então a gente também não usava hemocomponente sintético. Mas tem alguns hospitais no Brasil, sem ser o Einstein, por exemplo, parece que na FAMERP, em Rio Preto, tem. Mas enfim, aí, cara, outra coisa que a gente tinha lá interessante, tinha um protocolo que deve ter mudado, eu não sei, mas Swan-Ganz, né, para pacientes acima de 55 anos, com MELD um pouco mais alto, com uma leve hipertensão pulmonar, a gente passava, mesmo com eco transesofágico. E aí eu participei, Diegão, eu peguei essa equipe de transplante que era muito boa no Brasil, e depois eu vim para Ribeirão Preto. Aí Ribeirão Preto já era um pouco mais difícil, cara, porque não tinha essa equipe tão preparada da enfermagem, não tinha um enfermeiro especialista em transplante para poder te ajudar, então dependia mais do residente para dar a mão. A sala não era tão preparada assim como lá no Einstein, então eram as coisas, você tinha que perder mais tempo você, sacou? Para aspirar, para montar tudo. Então, todo o circo a gente montava praticamente sozinho. No Einstein, não. No Einstein tinha bastante gente para ajudar. É o que você não chega a ser igual em Paris. Mas isso eu estou falando em 2012, 13, né? Talvez hoje a equipe de transplante lá do Einstein tenha uma estrutura muito parecida com o que você falou, principalmente a termos de organização, né? Mas, Diegão, vamos falar do meio da anestesia agora. Vocês deixam o que de infusão contínua, cara? Você falou atracúrio, sulfenta. Vocês fazem venosa, fazem inalatória, fazem balanceada? Como é que vocês fazem? Assim, balanceada. Porque lá no Einstein, cara, e aqui eu, né, no HC, fazia um pouquinho de propofol, um pouquinho de gás, para poder ter menos efeito colateral, pro paciente ter um rápido despertar, rápido recovery, e sempre se baseando no BIS, né, cara, porque esses pacientes cirróticos aí, a gente sabe que tem uma sensibilidade muito maior, então acho que vocês usam BIS lá, né, com certeza, né? Sempre. Quando eu fiquei no aparelho digestivo, né, quando tinha transplante, enfim, o aparelho digestivo em geral, uma laparotomia, uma hepatectomia por vídeo, eles usavam sulfenta, atracúrio, além de uma bomba de lidocaína e uma bomba de ketamina, que era protocolo. Legal, bombas. Legal pra caramba, Muda muito pós-operatório. No fígado, o protocolo era só sulfenta e atracúrio. Não fazia nem ketamina. Tá, no fígado. No fígado, digo, do transplante, né? Até a hepatectomia poderia ser usado. Com relação à monitorização, achei interessante você falar do eco, porque eles tinham eco à disposição lá. Usava-se muito nas cirurgias vasculares de aorta. Eles passavam direto. Mas no transplante ninguém passava. Eles tinham um cara perguntou aqui, varizes esofágica não contraindica a passagem do eco transesofágico. Relativo. Assim, não é absoluta. Né? Não é absoluta. É claro que você está passando uma surucucu que vai ficar quente, vai esquentar a ponta do probe. Ela pode sim danificar, mas assim, qual é o raciocínio dos caras lá? Eu entendi depois. Você tem um paciente, via de regra, repleto de comorbidades, com cirrose alcoólica, um índice elevado lá, então às vezes tem a cardiopatia do alcoólico, uma disfunção cisto-diastólica. Você pensa assim, poxa, mereceria um eco, e maravilhoso a ideia de ter um eco. Mas o que você precisa desse paciente? Você tem os sinais de hipoperfusão na microcirculação, você tem um SVO2 que baixa, você tem um lactato, um BZ-excesso que começa a estourar. Você fala assim, cara, esse paciente, como é que está o débito dele? Se eu estou oferecendo oxigênio, se eu tenho hemoglobina suficiente, como é que está o débito desse paciente? Então eu preciso saber o débito desse paciente para saber se eu oferto mais líquido, seja cristalóide, colóide ou hemoderivado, ou se eu entro com bomba. Eu preciso saber se eu estou entregando a microcirculação quantidade suficiente de volume. E aí eles utilizavam, quando não utilizavam o Swan-Ganz, utilizavam um negócio chamado Doppler esofagiano. Cara, eu apaixonei nesse negócio. Porque é uma sonda como uma sonda nasogástrica, tão fina quanto, que você passa pela via oral, dentro da Guedel, de preferência, e você cai na aorta descendente, você busca uma onda de Doppler. Ele te dá uma onda, quanto mais larga a base, mais apiculada, melhor, e dá um som mesmo do Doppler. E você tem lá o volume de ejeção, entre vários itens, você tem o volume de ejeção sistólico. E aí, mais importante do que o volume absoluto, o número absoluto, é você ver essa variação do volume. Porque se eu tenho um paciente um paciente com múltiplas comorbidades, que vai ser submetido a uma cirurgia de grande porte, com repercussão volêmica interessante, que vai perder muito sangue, vai receber muito sangue, eu preciso saber como é que está essa microcirculação. Meu objetivo final é oferecer oxigênio ao tecido. Ponto.
Se eu tenho hemoglobina adequada, se eu tenho um oxigênio adequado, eu preciso saber se eu estou oferecendo. E aí eu dou volume ou não dou nesse coração que está doente? E aí, pela variação do volume de ejeção, que é dinâmico, minimamente invasivo, dinâmico, não preciso me preocupar com a qualidade da punção arterial, não preciso me preocupar em calibração, não preciso me preocupar se ele é um paciente vasodilatado perifericamente, como o cirrótico, o séptico, que não funciona um Vigileu Flotrec, um MEL de maior que 20, que o delta-PP mesmo tem suas dificuldades técnicas. É um aparelho minimamente invasivo que me dá um volume de injeção batida a batida. Depois fazer lá 250 ml de albumina 5%, que era uma solução de perfusão, a albumina com ring era 5%, e ver se ele vai responder a 10% dessa variação. Se responder, eu continuo dando. Se não responder, eu entro com droga. Então é muito prático, minimamente invasivo, barato, um bom custo. Curva de aprendizado, assim, curva do eco transesofágico é gigantesca, né, cara? Você precisa fazer dezenas de exames, é caro. Nenhum todo serviço tem. Eu fiz o curso da SBA e Renatão, não consegui praticar, no meu serviço não tem. Perdi a informação. Então, Diegão. Então, assim, não, legal. Eu não, achei fantástico o Doppler. Mas, na verdade, assim, a nossa equipe usava o eco transesofágico mais na reperfusão. Que na reperfusão, cara, você via aquele lixo chegando, você via o septo desviando, você via o VD dando aquela pangueada, sabe? Pô, eu tive um caso... E aí, fazia o que de droga? Então, aí eu nunca vou esquecer um caso. Eu nunca vou esquecer um caso, cara, que eu tive, que eu tava com um colega mais experiente que eu, porque era um caso bem grave. E, cara, ao mesmo tempo que a gente... eu não tenho esse vídeo mais. Eu já procurei com ele não achou. Mas ele fez um vídeo do eco antes, durante a cirurgia, assim. Pô, aquele coração bonito batendo. Ele não tinha cardiopatia, o paciente. Aquele eco batendo bonito. Você não tinha desvio, você tinha um VD cheio, batendo forte. Você tinha um coração com volume adequado. Você não tinha aquele sinal do beijo, enfim. Só que assim... exatamente. Só que o que acontece? Durante a reperfusão, cara, ao mesmo tempo, cara, que o VD ficou desse tamanho, desviou o septo totalmente pro VE. O cirurgião falou, cara, o que tá acontecendo aqui? O fígado tá inchando. O fígado tá inchando. Eu falei, a gente, cara, meu Deus, e agora? Aí a gente começou a fazer droga, mas a gente sabia que era o VD que tava ruim. Não foi a vasodilatação sistêmica que fez hipotensão. Então, se eu fizesse uma noradrenalina, não ia resolver, cara. Eu precisava de inotrópico, eu precisava de fazer o VD bater. Isso ou o quê? E aí o que você faz? Pô, você faz um pouco de volume, mas o VD já está desse tamanho. Aí você faz adrenalina. Você pode até usar um Milrinone, mas é isso aí. Mas ele te ajuda. Mas não é o eco naquela época a gente não usava para avaliar débito e nada, até porque quando o paciente tinha alguma cardiopatia, a gente passava o Swan-Ganz também, mais preocupado com a pressão pulmonar, entendeu? Uhum. Mas enfim, e assim, a outra coisa que eu ia te perguntar, cara, com relação a outros monitores minimamente invasivos, a gente sabe que não tem ainda nos pacientes hiperdinâmico cirrótico nenhuma validade, assim, mas você não usava, né, um Vigileu ou um Flotrec, né? Não, até fração venosa. Até tinha lá, mas como a gente fazia muito cirrótico, a gente usava mesmo o Doppler, que era super acessível. Perguntaram aqui que monitor é esse. É um monitor, como se fosse um monitor mesmo nosso, multiparamétrico, acoplado a uma sonda. E você só configura dados antropométricos e depois você passa o Doppler e ajusta na horta descendente. É super simples e super fiel para qualquer caso. Você pode ter a variação volêmica importante, paciente chocado, paciente hipotérmico. E ele continua sendo fiel, essa variação. Então é muito legal. Sobre a reperfusão, cara, eu aprendi alguns truques lá que foram assim, eu levo hoje para cirurgias vasculares, né? Porque a fisiopatologia é a mesma. Quando desclampeia a porta, cara, que lava aquele fígado, traz aquela solução hipercalêmica, acidótica, fria, o coração sente. O coração sente. Sim. Então, assim, o que eu aprendi lá? Realmente, eles são muito sensíveis a servo, embora usassem servo com sulfenta. 5 minutos para desclampear, o Sr. João falava. Fechava o servo e é guiado pelo bis, tá? 100% de oxigênio, hiperpneia para poder lavar esse CO2, que vai produzir mais CO2 e vai contribuir com uma acidose respiratória mista, no caso. Então, lavava o CO2. Já otimizava a volemia, deixava o soro pronto, assim, tivesse no finalzinho, já deixava outro pronto do lado, uma bobina no caso.
e existia uma seringa com adrenalina a 10 microgramas por ml. Tá? 10 por ml. Sim, sim. E deixava o cálcio do lado também. Aí deu uma repercussão potássio, o lado de cálcio estava diluído. E, cara, assim, todas as vezes que eu fiz, cara, respondeu super bem, Renatão. Respondeu super bem, assim. Adrenalina, top. Maravilhosa, bicho. Você lavar o CO2, descer o servo, otimizar a volemia e entrar com essa adrenalina precoce, assim, ele desclampeou, sua perna começou a descer 10, desceu mais 20, desceu mais, sabe? E sustenta muito rápido, porque ele pega a beta 1 muito bem. E é exatamente isso, eu não tô vendo o coração. Sem dúvida alguma, um duplo esofagiano, um eco transesofagiano, ele vai ser útil. Você não tem dúvida que vai ser útil. Mas assim, como eu sei com certeza. É isso que eu estou imaginando que está acontecendo com o coração, que é isso que acontece mesmo, uma disfunção sistólica, preciso de beta 1, era adrena a droga de escolha. Até mantinha a Nora, que talvez estivesse utilizando, até otimizava essa Nora para chegar uma PM ali de 90, 100, que ela vai cair. Então eu não posso entrar com uma PM de 60 para um paciente que vai cair. Otimizava a Nora, nesses 5 minutinhos prévio, para chegar uma PM de 90, 100, e desceu 10 pontos, adrena. Desceu 10 pontos, cara, ficava super bom, muito Renato. Massa. Muito massa. Eu hoje. Legal. Eu deixo, Diegão, eu faço 2 seringas. Eu deixo uma seringa de 20, né, com 5 microgramas por ml de adrena, e eu deixo uma de 50 microgramas por ml de adrena, se o bicho pegar, se as condições ficarem preparadas ou uma parada. Mas assim, por exemplo, aí não tem o eco, igual aqui no HC, USP Ribeirão, não tinha eco. Hoje eu não faço parte do transplante mais, mas saí no ano passado. Mas não tem o eco, cara. 2 sacadas que eu uso que funciona. Primeiro, cara, o cirurgião tá com a cara na cava, né? Então você quer saber a volemia do paciente, pô, ou você olha ou você fala pro cirurgião, cara, a cava tá boa, tá cheia, tá vazia. Olha, tá vazia, cara. Então isso eu me guiava também, além dos parâmetros microdinâmicos. Legal. Né? Eu me guiava muito pela cava. É lógico. Fez o Big Back, ou fez o clampeamento total de cava, acabou. Tudo bem. Agora, a fase anepática, cara, que eu acho que é um grande lance também, é você deixar o paciente todo redondo pré-reperfusão, né? Eu acho que vocês deviam colher exame, pelo menos um exame antes da reperfusão, você tinha que ter um exame, cara, para você corrigir. Perfeitamente. Né, os parâmetros, né, o potássio, o pH do especialmente, pH e o potássio. Glicemia, ficar de olho na glicemia. Glicemia. Diegão, deixa eu te perguntar outra coisa, cara. Vocês usam Ringer lactato, só Ringer simples, com albumina, ou vocês usam Plasma Light? Não, Ringer com albumina 5%. Era a solução. Ringer simples. Usava Ringer simples com albumina a 5%, e isso aí fazia aí 8, 10 frascos, em média, assim, paciente. Fora a outra pergunta, cara. Precedex não usava? Precedex não. De rotina. E terlipressina, algum caso específico vocês usavam ou não usavam de forma alguma? Não. Nunca. Pelo menos eu não vi, nem fiz, nem vi ninguém usando também. Outra pergunta, cara. Hoje em dia já tem serviços no mundo usando Cell Saver mesmo para paciente com câncer. Não está deixando de ser uma contraindicação absoluta. Então pode ser até pergunta de prova aí para quem está fazendo prova. E alguns serviços no mundo já estão usando, lógico, risco-benefício, né? Você pega uma testemunha de Jeová, por exemplo, para transplantar um fígado, e você pode usar o Cell Saver se esse paciente permitir o uso do Cell Saver, né, utilizar para pacientes com câncer. Queria saber se lá na França eles têm essa abordagem ou ainda o Cell Saver é totalmente contraindicado para pacientes com câncer lá. Lá ainda não, cara. Câncer, se contaminação com bile ou paciente infecção de líquido acítico, não usava. E claro que os placotáveis tinha uma quantidade de sistema derivado absurda. Você podia pedir 20 concentradores de hemácia e descia 20 concentradores de hemácia na mesma hora, sabe? Então, assim, eles tinham esse conforto absurdo. No Brasil, às vezes, tem um Cell Saver, você não tem um serviço de um banco de sangue tão suficiente quanto lá. Então, às vezes, você vai jogando com o que você tem, né? Tá. Outra coisa, Diegão, o Gustavo Ballarin, cara, ele foi
Ele foi meu sócio lá quando eu era de São Paulo. Ele é da equipe, ele faz transplante, pelo menos fazia na época. Ele tá falando aqui uma coisa interessante, que eu aqui em Ribeirão também fazia. Lá na França, lavava o fígado antes, pré-reperfusão. Eles chegavam a lavar com soro ou com sangue? Sangue não, era soro mesmo. Soro, né? Lavava. Beleza. Ajudava. Porque, assim, o tempo, como é que era o tempo de isquemia, assim, em média, assim, cara, que entrava lá para você em São Paulo? O tempo do fígado que chegava. Porque lá eles tentavam fazer de tudo para no máximo 5 horas, 6 horas. Passou de 6 horas, a média. A média lá era 5, 6 horas. Aqui em Ribeirão, às vezes era um fígado rejeitado em outro serviço, que o paciente estava grave aqui, tinha que transplantar, tinha que arriscar, e aí chegava o fígado de 9 horas. É assim. Aí, como a gente sabe, quanto mais tempo de isquemia, pior, né? O prognóstico, né? Exato. Diegão, qual a solução de preservação lá? Você lembra? Custodiol, o que era? Cara, não lembro. O Francisco tá aí, você lembra, Francisco? IGL, é isso aí. Francisco é o cirurgião. Pô, legal essa daí, cara. Francisco é o cirurgião que foi pra lá fazer um estágio de 3 meses. E aí ele levou era a namorada dele na época, enfim. Que é uma menina residente. E aí ela, até pra quem quiser ir, que conhecia, né? Como é que eu fiz? Ela falou, Diego, eu fiz o estágio observacional lá, 1 mês, você vai gostar, faz como estagiário associado, 6 meses, tem a bolsa deles, você pode fazer 6 meses, pode fazer 1 ano. E aí eu mandei o currículo, amadureci a ideia, mandei o currículo. Então é isso, é mandar o currículo pro chefe, pro Daniel, ele aprovando, você organiza aí quando você vai, geralmente tem que falar francês, né, cara? Tem que ter um B2, cara. Tem que ter um B2 comprovado, tem que fazer uma prova. Para ter um B2 comprovado e IGL, né, que é o que o Francisco está fazendo. Legal. Show de bola, cara. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Aqui, tem mais perguntas. Pigback, eles fazem o pigback ou eles fazem clamp total? Pigback. Total de cava. Pelo amor de... Não, ainda bem que você falou isso. Pelo amor de Deus. Nossa senhora. Não. Bem que falei, eles pintavam a axila para fazer uma SEC, se fosse necessário, se não conseguisse. Sim. Mas eu peguei só pigback lá e às vezes um tumor sabe, que invade cabo e tudo mais, não dá para clampear, mas era assim, a exceção da exceção, sabe? Sim. Não peguei nenhum, pelo menos. Então, é um negócio legal, cara, sobre anestesia. Como eles faziam lá a residência em anestesia e terapia intensiva, uma das funções do anestesista, e era a minha, inclusive, fazia a prescrição do primeiro PO. Cara, pra mim foi um desafio, porque tinha muito tempo que eu prescrevi alguém. Eu formei, trabalhei com socorro no tempo. Realmente. Legal, e depois prescrevi em francês, algumas drogas diferentes e tudo mais. Que desafio. Mas, cara, eu pude perceber como é que a gente consegue fazer uma prescrição de PO com muito mais propriedade, não desmerecendo o cirurgião, mas porque a gente conhece muito bem o paciente. Sim. E o que se passou no intraoperatório. Eu sei que se eu fiz um bloqueio, se eu não fiz, se ele consumiu muito opioide, se ele não consumiu, como é que ele vai ser estubado, se ele vai precisar de precoce de um resgate de opioide ou não, se eu posso associar uma outra medicação. Cara, eu não sei como é que é em São Paulo onde você trabalha, mas aqui, por exemplo, eu vejo muito cirurgião, muito colega prescrevendo morfina, assim, aquela morfina de peridural, 2 miligramas, de 1 para 10 faz meio, sabe? Tipo assim, com medo de depressão respiratória no pós-operatório. E isso o paciente fica com dor no hospital, que é inadmissível. Então, assim, a gente conseguia tratar... Pra falar. Diegão, não, e PCA usava lá, não? Venoso? Demais! O paciente no transplante, pós-transplante. Mesmo pós-transplante. E usavam o quê? Vocês usavam morfina mesmo? Ou com droperidol. Morfina com droperidol. Droperidol por quê, velho? Pra náusea. Sério, velho? Uma dose baixinha, então. Baixinho. Tá? Caramba, peraí, PCA de droperidol? Não. Morfina com droperidol. Eu te mando depois eu tenho um print da concentração, que era padrão, você não podia inventar nada, tudo era padrão. Seria mais interessante, não sei. Eles não devem ter o nilperidol lá que a gente tem aqui, né? O Nil aqui tem fentanil com dro, né? Como fazer morfina. Cara, que essa paciente não sentia dor, não, cara. Não tinha paciente com dor assim importante pós-operatório, não. E olha aquela lenhada, né? O transplante. Se você na orelha. Nossa. E outra, incisão, Mercedes ou só J? J. Só J, né? A área das vezes. Não, é a tendência, né? E quanto tempo durava o transplante lá? Pele a pele, tudo certo. Sim, 6 horas os caras faziam de pele a pele, de boa.
invadia tudo mais, preparava, sabe? Quando não atrasava, assim, para chegar um enxerto, que às vezes vinha de avião, né? Aquele negócio todo, a logística. Aí deu ok, botou na mesa, invadiu, operou e espera o fígado chegar. A via de regra não, a via de regra tava entrando, tava operando, tava invadindo e o fígado tava na mesa já para poder limpar e tudo mais. Rapaz, é bem legal, cara. Eu não sei, cara. A menina, a Sara tá falando que em Portugal usa também droperidol, cara. Eu tenho uma restrição com o peridol, porque eu já vi síndrome extrapiramidal com paciente. Nossa, é uma coisa desesperadora, cara. Tem que sedar o paciente para tirar ele da síndrome. Não tem o que fazer, cara. Você tem que pegar um propofol e pá. Mas nem para náusea. Nem para náusea e vômito você usa 0,0625 para droperidol? Não, eu vi para sedação, né? Para náusea e vômito, em caso refratário, até eu uso na RPA, mas eu vou te falar que nunca. Cara, não. Mas para te falar a verdade, náuseas e vômitos refratários na recuperação, cara, eu ainda prefiro fazer um propofol, 1 ml de propofol. 20, né? 10, 20. 2 ml do que droperidol. Deixa o droperidol para, assim, o último caso, entendeu? Mas é porque eu tive algumas experiências ruins e colegas também. Eu já peguei um colega que teve uma síndrome extrapiramidal com droperidol numa catarata, com um cirurgião mais importante do mundo, com o paciente mais importante do cara. Foi assim, eu acho que talvez seja por isso, cara, porque realmente foi uma coisa assim. Cachorro mordido de cobra tem medo de salsicha, né? Então, tipo, já que eu tive problema... Excelente, exatamente. Eu falei, cara, não, tem outras alternativas, mas tudo bem. Mas interessante, achei bem interessante, cara. Muito interessante. Deixa eu te falar o que eu faço. Cara, eu gosto muito de bomba de infusão, cara. Muito. Só que eu não gosto de misturar muita coisa numa mesma seringa, não, tá? Então, o que eu faço? Cara, se você vê uma sala minha de transplante de fígado, não sei como é que é, depois você pode falar como é que é. Mas, cara, eu uso 7, 8 bombas de infusão. E o que eu uso, inclusive alguns serviços dos Estados Unidos fazem isso também, eu uso, principalmente pacientes mais graves, que vão me dar mais trabalho, eu uso infusão contínua, cara, às vezes de cálcio, e às vezes, porque eu sei que o cálcio vai cair, entendeu? Ainda mais se eu for transfundir muito. Entendeu? Vai cair. Eu vou ter que fazer bolos de cálcio. Então, por exemplo, pré-reperfusão, preciso fazer uma cacetada de cálcio mais rápido. Cara, então em alguns casos, eu uso infusão contínua de cálcio. Outra coisa de infusão contínua que eu uso, cara, bicarbonato. Cara, quando eu uso lá 30 ml hora de bicarbonato, 20 ml hora de bicarbonato, dependendo, e eu vou acompanhando com as gasometrias, obviamente. Cara, fica muito redondo, cara. Fica uma homeostase, assim. Cara, fica uma homeostase. Toda gás que você colhe tá, caralho, normal. Normal. Mas isso é uma experiência que você vai adquirindo para você pegar a mão da velocidade de infusão, entendeu? E, por exemplo, pacientes já com síndrome hepatorrenal, eu mantinha a telepressina também. Casos selecionados, assim, porque esses pacientes usam telepressina já, né, previamente, eu acabava usando. E no Einstein, uma vez, cara, a gente teve uma reunião científica na época sobre revisão da literatura sobre albumina, quantidade de albumina. Antigamente fazia, para cada 500 de cristalóide, um frasco de albumina. Cada 500 de cristalóide, um frasco de albumina. A gente percebeu que pacientes com CHC, por exemplo, não precisavam de tanta albumina assim, que eram pacientes que às vezes nem tinham cirrose, né? Então a gente às vezes usava até menos. Falar como é que era, Diegão? Exatamente isso, cara. Exatamente isso. Você fazia, claro que abriu aderenocídio de acordo com o líquido, quantidade de líquido acítico que você vai repor, aquela regra básica, mas de acordo com o paciente. Tem paciente cirrótico mesmo, que você sabe que se você fizer cristalóide puro, vai extravasar, você vai estar só engordando o paciente, não vai ficar no intravascular, então você vai manter com a albumina o tempo todo. E tem paciente que tem intrarredondo. Tem paciente que entra redondo com CHC ali isolado, que você não precisa de grandes coisas, você precisa de grandes volumes e grandes variações, não vai ter, não vai sangrar mais que o habitual, a hemostasia vai estar jóia, ele pode queimar os vasos e costura elétrica, e tudo vai funcionar muito bem. E nesse paciente você não precisa encher de albumina, não mesmo, né? Você pode começar muito bem com Ringer e botar de acordo com a necessidade que você acha. Com certeza. Já botei Diegão, o Francisco, que eu acho que é o conhecido seu, acho que ele deve ser cirurgião, Diegão. Tá falando aqui que a telepressina é bom para enxertos pequenos. Interessante. O Francisco está falando aí.
Eu te confesso que eu não usei nenhuma vez, nem vi usando lá. Tá. Mas ele tem mão disso aí. Beleza. O cara é bom. Diego, outra coisa que eu esqueci de te perguntar. O Cell Saver, cara, você sempre lavava o hemocomponente do Cell Saver antes de passar para o paciente? Que essa é uma sacada que a gente fazia, eu fazia aqui no Brasil. Porque, por exemplo, dependendo da idade do concentrado de hemácia, né, vamos supor, um concentrado de hemácia mais velho, com, sei lá, 80 dias, né, 60 dias de coleta, a gente sabe que tem mais potássio, né? Então, o que a gente fazia? A gente jogava, passava pelo Cell Saver, para esse Cell Saver lavar esse potássio do concentrado de hemácia e devolver a bolsa sem potássio, com pouco potássio, né? E aí a gente transfundia. Então, a gente fazia isso sempre. Na França, provavelmente, a idade das bolsas de sangue devem ser muito menor, né? Acho que as bolsas são mais jovens, então talvez essa repercussão de potássio seja menor. Né? Então eu não sei como é que você fazia. Não, eles nem cogitavam assim, essa lavagem, e do jeito que vinha, só checava se era compatível mesmo e depois transfundia. Nem comentavam sobre isso assim. Acho que realmente deve ter um banco de sangue muito eficiente lá e não chegar a sobrar por muito tempo ou ficar velho nesse ponto, não. Agora, era muito fácil, cara, assim, ter o paciente na mão, né? Tanto de monitorização quanto de gasometria seriada, de elastograma. Cara, é outro mundo, Renato, sabe? O que você pensou, você consegue ter na mão. Então, é uma delícia fazer anestesia. Você pensou, será que eu tenho uma alteração disso? E você está na sua mão. Mas será que pode isso ali, sabe? Nossa. E tem gente para ajudar, né? Tipo, tem gente para ajudar. Enfermeiro para agilizar, para levar... a coletar, para ajudar, então. É aquela mão que você falou que você tinha no Einstein lá, que tá ali do seu lado o tempo todo, entendeu? Sim. E é espetacular. Diegão, acesso, cara, você pegava com ultrassom, eu imagino, né? Jugular. Sempre jugular à direita. Sempre a jugular à direita? Sempre à direita. Se não desce direita, ia para a esquerda. Tá, aqui tem um protocolo, cara, que eu não sei se em outros hospitais tem. Por exemplo, o pessoal pedia para pegar a esquerda. Por quê? Porque se esse paciente evoluísse com insuficiência renal no pós-operatório, o pessoal da nefro, da clínica, cirurgião, enfim, passaria um Chaile à direita, que eles é o sítio mais comum, né, talvez mais fácil de funcionar. Então a gente posicionava à esquerda, entendeu? Mas era uma rotina do hospital. Radial uma só, né? Artéria radial, vocês pegavam. E mais um acesso calibroso? Não, via de regra começava com acesso 18, tá? Depois indução, enquanto alguém pegava PAM, podia ser um enfermeiro, podia ser um outro anestesista, um residente, enfim. A gente passava o Swan-Ganz. Tinha staff que fazia Swan-Ganz para todo mundo, tinha staff que só fazia para pressão pulmonar, e tinha aqueles que faziam para pressão pulmonar grave, moderada, vamos dizer assim. Tá. Aqueles que mesmo a pressão pulmonar leve, eles usavam duplo esofagiano, porque ele dizia que na prática, você ia ver lá a pressão pulmonar que ela está um pouquinho aumentada e ia ficar naquilo ali, se você tomar essas medidas todas, manter um bom plano anestésico, evitar hipercapnia, hipóxia e tudo mais, e não ia mudar nada. Então, assim, era da experiência de cada um, entendeu? Sim, entendi. E ficava com o Doppler esofagiano. O Doppler esofagiano, o monitor de débito cardíaco era a regra, assim, isso aí, o mínimo que você tinha era isso aí. Você precisava saber se você estava entregando o volume de injeção, se você podia ter essa resposta, se tem uma variação de volume de injeção suficiente para poder dar mais legal, não entrar com droga. Muito bom. E passava um Swan-Ganz e uma profunda. Diegão, beleza. Sim. Outra coisa, cara, que eu ia te perguntar. Putz, cara, eu tava com isso na cabeça. É muita coisa, né? É muita coisa. Nossa, veio aqui na minha cabeça, eu vou lembrar. Mas, cara, então. Sonda nasogástrica passava? Sonda nasogástrica passava, deixava. Lembrei da minha pergunta. Hemotransfusão, né, tanto transfusão de hemácia quanto de plasma, plaqueta, enfim, só baseado em sangramento clínico, né? Ou vocês corrigiam o exame? Exatamente, belíssima pergunta, cara. Assim, como a gente, o MR pode estar de 3 e ele tem a tendência à trombose. A trombose, sim. Cirrótico é assim. Já peguei paciente de 6 que, opa, não, transfundi nada, vamos esperar. Né? Exatamente, né? Engana muito. E com o TEG do lado e o olho no campo cirúrgico,
Você vê se você tá saindo com pressa encharcada de sangue ou se tá tudo sequinho, rosado, sangramento normal. Então, assim, até mais, os staffs mais experientes que eu tinha falavam assim, mais do que o seu tag que tá ali do seu lado, é você ficar de olho aqui, ó. Você vê se o aspirador está enchendo, você vê se a compressa está sendo encharcada de sangue ou não. Porque isso vai te dizer se ele precisa ou não. É isso que vai te dizer se ele precisa de alguma coisa ou não. Daí você e aquela conversa com o cirurgião, né? E aquela conversa com o cirurgião. Porque o cirurgião tá vendo. Olhar o campo. Olhar o campo. Ele vai saber te dizer, ó, tá além do habitual. Entendeu? Ele tem a plaqueta baixa, aí sim a gente vai pensando, vamos fazer e tudo mais. E roda o tag também. Não vai tratar nunca o exame. Nem se o tag disser e ele não tiver clínica, não vai tratar. Sim, não faz exatamente. Sentido. O tag pode estar todo alterado se o paciente não estiver sangrando no campo. Não precisa, cara. Esquece. E a progenia. Eu tinha um colega que falava assim, transfusão transfusão de sangue é um transplante de órgão. Então toma cuidado, tem as coisas perigosas atrás disso aí, entendeu? Exatamente. Eu postei uma vez, saiu no New England, né, umas complicações da transfusão de hemácia. Mostrando que uma trale, por exemplo, ela é mais fácil de acontecer do que você ter um acidente de carro, por exemplo. Entendeu? Exato. O Francisco me lembrou aqui, o cirurgião me lembrou aqui, ó. A gente tinha uma câmera, a foto que você botou na chamada também mostra isso. Uma câmera espetacular no foco do cirurgião, com uma televisão de LED mostrando o tempo cirúrgico todinho. Então, confortavelmente, eu estava sentado, vendo o paciente com a cabeça do meu lado, com o monitor aqui, e uma televisão gigantesca com todo o tempo cirúrgico. Então, eu ouvia se estava sangrando ou não, isso acompanhava de perto. Fantástico. Eu tava com o olho do cirurgião, entendeu? Eu não tava ali esticando a cabeça, tentando disputar espaço. Porque às vezes você meteu o pescoção lá, cara, você não enxerga, né? Não enxerga, atrapalha. Atrapalha, é muito massa. Essa televisão muito bem lembrado. É muito importante, muito importante. Exatamente. Cara, eu tive um caso de trombose no intraoperatório, na reperfusão. Na verdade, um TEP maciço, o paciente não aguentou, né? Infelizmente, ou seja, para mostrar para as pessoas que um paciente com NR de 4, trombose. Às vezes no intraoperatório e no pós-operatório também, faz trombose de artéria, de porta. Exatamente. Agora, deixa eu te perguntar, Diegão, não sei se você teve caso de trombose de porta lá, cara. Porque é uma contraindicação relativa ao transplante também. Não, tô falando assim, paciente já tem trombose na ressonância. Você lembra, cara? Eu não me lembro. Dependendo da trombose de porta, contraindica transplante, mas tem equipe que faz. Exato. Eu lembro de casos que voltou rápido porque trombosou a artéria no pós, mas trombose de porta intra, não lembro de nenhum caso que eu fiz. Hepatite fulminante, você chegou a anestesiar alguma hepatite fulminante? Não peguei. Graças a Deus, cara. Graças a Deus. Eu acho que é muito comum na literatura americana, porque nos Estados Unidos você compra paracetamol em balde no Walmart. Paracetamol, e compra um balde de paracetamol com 1000 cápsulas. Lá, como não tem essa prática, as pessoas usam menos. E o número 1 em transplante, hepatite fulminante nos Estados Unidos é paracetamol, né? E lá não vi. Muito suicídio, tá, cara? Muito suicídio. Sério? Muito jovem, muito, assim, assustador, cara. Muito fígado novinho, adolescente. Porque lá não tem muito trauma, né, cara? Aqui tem muito acidente de carro. Então, tem muita, é grave. Quando era velho era um AVE. E quando era jovem era um suicídio. Via de regra isso aí que vinha os enxertos. Tristeza, cara. Tristeza. Pô, as histórias... E vinha sempre a história, o curioso sempre lia. E é forte. Ô, Diego, mas se você tá falando suicídio, então, será que eles fazem captação pós-mortem lá, cara? Pós-parada cardíaca? Você sabe? Fazem. Eles programa parada, e aí sai fresquinho o órgão direto pra mesa. Perfeito. Muito legal. Muito legal. Isso é. Né? Muito legal. Muito bacana. Cara, aqui no Einstein eu já peguei um transplante uma vez que os caras fizeram em 4 horas. É fantástico. Sabe como é que o Sérgio, o cirurgião, muito gente boa, outro dia eu encontrei com ele num restaurante. Tava até falando dele ontem. A gente tem um conhecido nosso que tá com os problemas de fígado aí, mas enfim, lá, Diego, no Einstein, a equipe, cara, operava só ao som de rock, cara. Lógico, depois que o paciente dormiu e tal, se não ligasse um rock and roll, cara, não tinha transplante, cara. Mas rock and roll mesmo, velho. É Pink Floyd, é Pearl Jam, Rolling Stones, cara, e assim, e o ritmo
era um ritmo assim, bacana, não é pressa, cara. é ritmo. Não é pressa, ritmo. Não era pra bobear, não tinha bobeação, não tinha... Tempo cirúrgico, todo mundo entende, todo mundo pega, tira e bota e vai... Ainda mais pra transplante de madrugada, cara, todo mundo ligado, entendeu? Ligado. Então era... Exato. Ninguém demorava a fazer repicar um antibiótico, ninguém demorava a colher um exame, colher um PEG, a instrumentadora ligadaça, 100% focado. Isso é interessante. Lá tinha alguma coisa disso, não, cara? Era aquele ambiente... Cara, no transplante, não colocavam a música, não. Alguns cirurgiões, às vezes, mesmo cirurgião do transplante, numa cirurgia mais simples, colocavam um som de fundo, mas eles não têm esse latino tão quente como o nosso, né, cara? Entendi. Mas eu sou super a favor, eu acho que um clima de sala bom, cara, feliz, assim, animado, ele muda nosso neurotransmissor, muda nosso humor, nossa vontade de trabalhar, de estar ali com a vontade de fazer melhor. Eu adoro o clima de música. E que todo mundo concorde, é claro, e que se sinta bem para trabalhar. Eu acho isso fundamental. Eu acho que o clima de trabalho no centro cirúrgico é fundamental para o sucesso. Que é um ambiente que pode ser um ambiente muito hostil, né, cara? Sem sol, frio, fechado. Mas criar um clima de trabalho bom é fundamental. Muito bacana. Diegão, tô vendo muita gente interagir aí, cara. Eu acho que é isso interessante. Chegou a ver alguma pergunta aí que curiosa que você... Vi os comentários do Francisco que estava lá, mas tô mais ligado no que você está falando do que nos comentários, na verdade. Não, eu também, a gente fica preocupado com o que a gente vai falar, mas as pessoas estão interagindo entre elas aqui, que isso é importante. Legal. Cara, deixa eu te perguntar, então, na verdade, vamos concluir, cara. Eu lembro que você falou muito bem da medicina francesa de uma forma geral. Faz uma conclusão aí sobre, talvez, o que a gente poderia introduzir no Brasil, trazendo aí alguma qualidade da medicina francesa, o que a gente pode melhorar de uma forma geral como médico. Cara, acho que 2 pontos, eu acho, cara. Primeiro, assim, que não custa nada, que é o cuidado com o paciente. Isso me chama muita atenção lá. Eu achei que eu fosse ficar encantado com monitores, com medicamentos, realmente me encantou. Mas, além disso, cara, eles são brilhantes no cuidado com a pessoa, cara. Tô falando de um serviço público, não tô falando de algo que você fala assim, tá pagando, tá recebendo, nada disso. No hospital privado, onde as pessoas estão interessadas em captar clientes, é a pessoa. É uma pessoa que está ali, é um paciente que está ali, que vai ser operado. Existe um respeito pelo ambiente cirúrgico muito grande. Entre si uma alegria muito grande, mas quando o paciente estava, você falou, ambiente de igreja, sabe? Alguns botavam música no pé do ouvido, perguntavam o que gostava, aquele hábito que você ajudou a divulgar, a propagar. Eu tenho feito isso também, acho que isso tranquiliza demais a pessoa. Eu lembro de uma paciente que foi fazer uma bariátrica, uma veia muito difícil. Ela pediu uma música gospel. A gente botou aquele aleluia, né? Aleluia. Tocou 5, 6 vezes a música. Foi muito difícil pegar a veia dela. Mas você sentia que ela fechava o olho, ela respirava, ela cantava, assim, ela acompanhava a música. Cara, é outra coisa. Aquele barulho de bip de monitor, tem uma risadinha no fundo, assim, sabe? É outro ambiente, cara. Então, acho que esse cuidado com o paciente, essa vontade de estudar, de ter reunião, de fazer melhor, de se aprimorar, cara, de não parar no tempo. Não é porque eu terminei a residência que eu vou para sempre ser um bom anestesista, se eu não correr atrás, se eu não estudar, se eu não me atualizar, se eu não fizer curso, eu vou estar oferecendo ao paciente o que ele merece receber de melhor. Acho que nossa função é essa. Não é só não fazer o mal ao paciente, é fazer todo o bem que está ao nosso alcance. Acho que esse é o objetivo. E será que eu estou fazendo... Essa é a pergunta que eu tenho que me colocar todos os dias de manhã. Será que eu estou fazendo nessa anestesia o melhor que eu consigo fazer para esse paciente? Será que o melhor não é colocar mais um cobertor para aquecer? Será que o melhor não é pedir para o pessoal fazer um pouco mais de silêncio? Será que o melhor não é correr atrás de uma monitorização um pouco mais de trabalho? Será que o melhor não é fazer uma geral em vez de uma hack? Porque uma hack é mais prática, mas uma geral vai ser melhor, mais segura para ele. Sabe? Acho que é isso. Procurar fazer todo o bem possível ao paciente. Isso eu aprendi lá. E um outro ponto, que mexe com gestão de hospital, direção. Cara, o Doppler esofageno que eu fiquei apaixonado, uma máquina de gasometria, não são coisas que, pensando no global hospitalar, vão custar muito caro, vão onerar o hospital. Sabe? Vão trazer um benefício gigantesco com um exame rápido, perto de você, uma monitorização do débito cardíaco rápida e perto de você. Às vezes é consignado, você só paga a sonda, você não paga nem o aparelho, sabe? Isso é para a gestão do hospital poder ter bons resultados. E no fim do ano, cara, você tendo bons resultados, menos complicação, menos internação, menos tempo de internação, menos droga, menos... Você reequilibra isso em termos financeiros, mas a gente não consegue pensar, cara, assim, a direção do hospital, às vezes, ela é só o hoje, não é o amanhã, não enxerga a complicação. Cara, isso me entristece um pouco no Brasil, que a gente não consegue visualizar como é bom investir um pouquinho em monitorização para ter um desfecho melhor. E, cara, muito interessante que você falou, Diegão. Eu acho que a anestesia custa muito pouco
perante todo o contexto, né, cirúrgico. O transplante em si custa muito mais do que o simples material que a gente usa, os medicamentos, né, e isso faz muita diferença, né, cara, e eu acho que parece que lá no exterior eles enxergam melhor isso, né, cara? Enxergam. Que o anestesista, a anestesia em si faz diferença, né, se a gente fizer... Que, na verdade, a gente é o intensivista do centro cirúrgico, né? No período de maior estresse orgânico que o paciente vai ter na internação, a gente está ali. Exatamente. Então, e a coisa é rápida, né, Renato? A alteração é rápida. Às vezes a gente tem uma parada no nosso hospital, numa RTU de próstata, teve uma parada, sabe? Então, assim, a coisa às vezes está tudo muito bem e a coisa degringola. Sim, cara, e tem que estar preparado, né? Dá para ficar, dá para tirar o olho. O pessoal está perguntando de aquecimento, já responderam, já que acho que o seu colega já foi lá para a França também, né? A manta térmica, 2 mantas térmicas, né? Uma superior e uma inferior, né? Cara, é espetacular. E a gente usa também isso. E bota pneumática também para prevenir trombose, já no intraoperatório? No intraoperatório, pneumática, intraoperatório. Show, é isso aí. Legal demais. Tem controle de temperatura, às vezes botava na temperatura vesical, junto com a sonda, porque se usasse o Doppler, já era uma sonda nasogástrica, um Doppler, para não ter mais uma temperatura esofagiana, mais uma sonda no esôfago, botava a temperatura vesical. Era bem legal também. A temperatura vesical é interessante. Isso eu nunca vi, porque continua medindo a temperatura central do paciente, né? Exato. Porque, você passa a esofagiana, depois você tira do paciente e manda para UTI, mesmo entubado, às vezes eles não têm um monitor de temperatura igual, pelo menos aqui a gente tem muito disso, não costuma mandar com o termômetro esofágico, né? Interessante essa medição de temperatura vesical, Diegão, muito bom. Essa nunca tive visto não, cara. Rapaz, a gente poderia ficar mais 2 horas falando aqui, mas já temos quase 1h15. Cara, foi fantástico, obrigado. Que legal. Eu estava muito, muito curioso, já muito afim de fazer esse bate-papo contigo. E aí, para quem está assistindo, cara, eu até convido quem já teve uma experiência no exterior, uma experiência diferente em algum serviço, né, no exterior, que entre em contato comigo para a gente fazer outras lives, cara, que eu acho que todo mundo vai aprender muito, vai abrir a cabeça de todo mundo, né? Pegar pessoas que fizeram estágios nos mais variados, nos mais diferentes países, né? O Diego, o bacana do Diego que ele fez na verdade, a gente fez vários paralelos aqui, né? Ele, na outra live, ele falou do outro lado, totalmente oposto, né? Foi legal isso, cara. Anestesia. Você lembra? Você fez uma anestesia só com ketamina num paciente. Succinil, né? Geral com ketamina. E succinil, com um oxímetro e um cardioscópio, um vagabundo, e agora usou tudo do bom e do melhor. Isso é legal, cara. Nossa, e agora você tá... cara, fantástico, Diegão. Obrigado, viu, cara? Tudo ensina, cara, tudo ensina. E legal, essas lives são legais, você atinge muita gente. E que se mais pessoas puderem compartilhar isso aí, conhecimento exterior, acho que a gente aprende, né? O que estão fazendo lá fora que a gente pode trazer para cá de legal. Coisas simples, às vezes, que mudam, que trazem conforto. A anestesia acho que são um conjunto de coisas simples, né? Que vão fazendo aquele todo legal. Então, o que puder aprender com colegas, cara, legal esse convite para ficar aberto, assim, legal. Muito legal, Diegão. Espero que a gente faça outras depois, tá? Legal. Beleza, cara? Então tá. Obrigado, cara. Obrigado mais uma vez. Agradeço. Um grande abraço. Boa noite, molecão. E eu vou botar depois essa live no podcast. Eu vou mandar o link para vocês, tá bom? Joia. Um grande abraço, Diegão. Boa noite. Cara. Obrigado, tá? Assim. Valeu, um abraço. Cara. Um abraço. Tchau. Pessoal, obrigado pela audiência. Eu gostei muito do bate-papo. Eu também não sabia como é que era o transplante na França. Aprendi muito. Vou levar alguns conhecimentos adquiridos para a minha vida, para as minhas anestesias. Esse cuidado com o paciente tem que ser o foco, pessoal. É o foco. A gente tem condição de fazer cada vez melhor pelos pacientes, né? E é isso. Então, foi um paralelo entre Brasil e França. Eu falei um pouco da minha experiência. O Diego falou da experiência dele lá. Eu achei que a gente conseguiu aí conversar bastante, tá bom? Um grande abraço. Bicudo, está sumido das lives, hein, cara? Vê se aparece. Um grande abraço, Bala, meus amigos de São Paulo. Valeu, pessoal. Tudo de bom para vocês. Boa noite e ótima semana para todos.
Valeu!